Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou o Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós vamos ler Hyperion, de Dan Simmons. Mostra aí o livro ET pra nós, Matheus. Vamos lá, Rafa. Livro aqui então da editora Aleph, capa dura, uma arte bem psicodélica que não dá pra entender direito o que que tá rolando, um fundo meio verde, umas pedras, umas coisas meio esquisitas. Acho que não entrega quase nada. A gente sabe de pré-mão que a Aleph normalmente tende a publicar ficções científicas, então tende a ser uma ficção científica, mas pela capa aqui não sei se daria pra dizer muita coisa a respeito disso. Vem aqui com marca-página, marcador de página, e tem um outro elemento aqui que o Rafa até já tinha uma proposta dessa e acho que ele vai gostar, que é uma cartinha com a imagem da capa, com a descriçãozinha falando qual que é o gênero do livro, né? Acho que é um item de colecionador que seria bacana para mais editoras aderirem, de certa forma. Proposta legal. Bom, mas nada disso importa pra gente, né, Rafa? Na verdade é o seguinte, o Hyperion é um livro que a Aleph já tá prometendo há muitos anos, e os fãs da série, porque é uma série, né, ficam no pé da Aleph cobrando dela há muito tempo já. Eu já tinha lido o livro em inglês. Na verdade, eu fui escutando para treinar meu inglês, ouvindo o audiolivro, né, e acompanhando o texto. E quando a Aleph anunciou de fato que lançaria, eu não hesitei duas vezes em comprar e para ler agora de fato em português, né? Existe uma proposta também de se tornar filme, muito tempo atrás, se não me engano, acho que até quem estava comprando a ideia era o ator Bradley Cooper. Não sei se foi para frente, para onde que foi. Mas enfim, nada disso importa pra gente. Agora sim, vamos lá, né, ler a primeira página, ver as técnicas utilizadas pelo Dan Simmons aqui, se a gente viraria ou não nessa página. Então, vamos lá, Hyperion, Dan Simmons, prólogo. O cônsul da hegemonia estava sentado na varanda de sua nave espacial cor de ébano, tocando o Prelúdio em dó sustenido menor de Rachmaninoff em um Steinway antigo, mas bem conservado, enquanto imensas criaturas verdes saurianas urravam e se revolviam nos pântanos abaixo. Uma tempestade começava a se formar ao norte. Nuvens escuras como chagas demarcavam a silhueta de uma floresta de gimnospermas gigantescas sob os estratos cúmulos que pairavam 9 quilômetros acima no céu violento. Mais perto da nave, silhuetas reptilianas indefinidas se chocavam vez ou outra com o campo de interdição. Gritavam e voltavam a cair nas brumas índigo. Concentrado em um trecho difícil do prelúdio, o cônsul ignorava a aproximação da tormenta e do anoitecer. O aparelho de largofone tocou. O cônsul parou, os dedos pairando sobre as teclas, e prestou atenção. Uma trovoada ressoou pelo ar carregado. Da direção da floresta de gimnospermas veio a ululação lamentosa de um bando de criaturas carniceiras. Em algum lugar, em meio à escuridão abaixo, um animal simplório ribombou desafiadoramente em resposta e se calou. O campo de interdição sublinhava com zumbidos sônicos o silêncio repentino. O largofone tocou de novo. Droga, resmungou o cônsul, indo atender. Nos poucos segundos que o computador levava para converter o decodificador e decodificar o feixe de táquions degradados, o cônsul se serviu um copo de whisky. Ele se acomodou nas almofadas do fosso de projeção bem quando o desclave piscou com a luz verde. Primeiramente, essa primeira frase eu achei estupidamente gigante, né? São, no caso, se no PDF que eu tenho aqui são quatro Uma, linhas, duas, acredito três, que quatro, 4,5 para 5. 4,5 para 5, né? Então são coisas pra caramba. Só que o que acontece? Tem muitos gatilhos aqui nesse prólogo que eu vejo como bilhões de promessas. Mas, tipo assim, bilhões de promessas. Porque eu vejo do tipo coisas como floresta de gimnosperma. Tá, beleza. Eu sei o que são Gimnospermas gimnospermas. gigantescas. Gigantescas. Então, assim, o que acontece? Ele me gerou alguns gatilhos pelo fato de que é meio que de uma maneira classicamente dita que
florestas de gimnospermas gigantescas são florestas da época Jurássica, né, de uma forma geral. Criaturas reptilianas. Ou seja, com essas descrições já dá para criar um fator de que sim, são criaturas bem animalescas, bem selvagens. Porém, se a criatura consegue se comunicar com a nave que está, sei lá onde, talvez seja meio que mais que remeta assim a alguma coisa mais bestial. E no caso, eu vejo coisas como sua nave espacial cor de ébano, que depois passa a luz verde, sei lá o que, índigo. São, né, no caso que é a cair nas brumas índigo. Então eu vejo que o uso dessas cores me gerou algumas promessas também, que eu não sei o quanto ele promete, ele vai cumprir esse tipo de coisa, além da própria descrição como um todo. De uma forma geral, eu achei que o termo reptiliano foi usado em excesso, apesar de ter sido usado só em 3 vezes. Mas eu achei que poderia mudar, da mesma forma que ele colocou criaturas verdes saurinas, né? Orianas, né? Mas eu acho que o reptiliano poderia Evitar. evitar. Uma outra coisa que eu me incomodei um pouquinho foi um Steinway em inglês do nada. Ah, mas esse é o nome da máquina. Beleza, então por que foi traduzido Largofone? Então, me incomodou um pouquinho esse Não, Steinway, poderia, sei existe de lá, fato algo com esse nome, né, Rafa? sim, Eu não sei, né? Se é algo inventado aqui ou não. Largofone, entendo que sim, é algo inventado, né? sim. O Stanway, eu não sei de fato. Se é algo que existe, aí eu acho que faz sentido manter. Se não é algo que existe, aí eu acho que seria correto traduzir também. Sim, bem, eu acho que poderia ter muito bem metido uma vitrola aí, já era. Segue o baile, porque não faz muita diferença o que poderia ser. E achei interessante também, né, o fato de que, eu não sei se o Matheus conhece música clássica, acredito que não, Não. mas quando ele fala, foi tocado prelúdio em dó sustenido menor. O prelúdio é aquele momento da música clássica que tem é a introdução antes do clímax da história. Então, meio que me deu a impressão de que o cônsul tinha acabado de começar a ouvir a música e as criaturas começaram a atrapalhar ele. Tanto que o droga reforçou esse sentimento. Então, assim, tem muitas coisas que eu ainda vou comentar, mas eu também vou deixar o Matheus falar um pouquinho. Mas tem muitas coisas que me chamaram a atenção, porém, acredito que foi uma descrição um pouco maçante, apesar de ter me agradado pessoalmente. Sou biólogo, tenho vários cursos em paleonto, Gosta de então, música clássica? né, adoro música clássica. Sou fissurado em, né, linguagens, então trabalhar com cores me atrai bastante, mas eu acho que achei um pouco pesado esse comecinho. Me agradou, mas eu achei um pouco pesado. É isso, Rafa. Eu concordo praticamente em tudo aí que você falou também, né? É uma primeira frase extremamente longa, massiva e com muita especificidade, não só na primeira frase. Isso aí, pelo visto, é o tom da narrativa do autor, né? A primeira página inteira tem muita especificidade. Eu acho que, querendo ou não, é uma. Vamos lá, a gente está tratando de uma ficção científica, né? De cara já tem isso, não é spoiler nenhum, né? Tá ali sua análise espacial, né? Então não deixa dúvidas aqui de que a gente está se tratando de um universo ficcional fantástico, porque temos elementos fantásticos aqui, de floresta de gimnospermas gigantes, né? Criaturas e tal. Então, eu acho que o que ele tentou fazer foi uma forma de passar gatilho de autoridade sobre algo que não existe, né? Então, assim, ó, eu vou ser ultra específico, nas descrições das coisas, assim, com nomes específicos, para mostrar que eu entendo desse meu universo, que meu universo aqui, ele é real, vamos dizer assim, né? Porque a realidade, de fato, tem coisas específicas, e quando você especifica muito, você mostra que você tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, eu acho que a ideia dele foi um pouco passar por isso. Da mesma forma, me soa maçante, me soa pesado, né? Me soa incômodo.
Eu lembro de ter lido o livro em inglês, de alguns momentos ter nomes estranhos e coisas estranhas aqui, mas que em algum momento isso é, se dilui de tal forma no seu cérebro que flui, que você não fica mais atravancado, né? Mas aqui, para uma primeira página, eu acho pesado. Eu acho que é muita informação nova, que a gente não sabe o que significa especificamente, e pode, para novos escritores, a gente sugere evitar, porque pode perder leitores nesse sentido, né? Então, tem aqui o Cônsul da Hegemonia. Eu não sei ainda o que é hegemonia, provavelmente em algum momento vai ser esclarecido, né? Rachmaninoff, eu não sei se é de fato alguém no mundo real ou não sei se o Rafa conhece, não sei nem pronunciar isso aqui na verdade. Stanley também não sei se é algo real ou não, a gente estava comentando aí sobre traduções, né? E aí ele cita aí a floresta de gimnosperma, citam as cores muito específicas, né, Rafa? Ébano, índigo, né? É, não sei se com alguma intenção específica, e aí entra nisso que o Rafa falou também da promessa, que a gente fala muito, né, de você cumprir ou não promessa. Você pode criar 1 milhão de promessas. Se você for, é, vamos dizer, fiel a elas e dar uma continuidade a elas, legal, né? Isso aí agrada leitores, né? Eu estou prometendo um negócio aqui e estou trabalhando em cima disso. Se eu não trabalho em cima disso, o leitor fica com aquela, putz, para que aquele cara criou, para que aquele cara falou disso, né? Qual é a necessidade de descrever algo que nunca mais vai ser usado, né? Então, a gente sugere evitar também promessas quando elas não são cumpridas. Aqui a gente não tem como saber, porque a gente não leu a história como um todo para avaliar se as promessas que ele está colocando aqui na primeira página são de fato cumpridas ou não, né, Rafa? Sim, no caso, Rachmaninoff, sim, é um compositor real. E eu dei uma sapiada e Steinway é uma marca de piano. Então ele fez propósito, né? Não precisaria traduzir mesmo, tá tudo certo. Sim, Só mas entra na especificidade aí que quem não sabe fica perdido, né? Quem é o teoria. sim, não fui atrás para saber se existe um prelúdio em dó sustenido menor. Acredito que sim, já que ele está sendo específico com tudo isso. No cara, no prelúdio, na marca de piano. Então acho que pela extrema especificidade que ele tem, eu acho que é isso. E realmente foi o que o Matheus colocou. No caso, ele tem uma porrada de gatilho da autoridade, da especificidade, mas eu acho que uma coisa que a gente comenta na construção de universos é que quanto mais denso for o seu universo, maior a necessidade de um setup. Mas, mesmo com um universo extremamente complexo, um setup precisa ser feito diluído. Porque, pela quantidade de setup que ele fez na primeira página, ou ele tem um universo extremamente complexo, extremamente rico, que ele já precisa logo no prelúdio, né, no caso do prólogo, né? Já apresentar 5, 6 coisas, que eu acho isso um pouco too much, uma dica pivotal para a galera que quer fazer o world building do tipo hard. Na sua primeira página, é sugerido que você apresente no máximo 4, se for muita coisa. 3 elementos específicos do seu universo. No caso, nave espacial. No caso, é o Criaturas reptilianas, floresta de gimnosperma, reptiliano. hegemonia. Exato. Mas já. Mas é que largofone deu para entender que é um telefone porque se chama largofone. Tá, beleza. Só que é mais um elemento do cérebro que precisa ser virado. Uhum. Então, assim, a dica master que eu dou é: para apresentar o seu universo, apresente 3 elementos na primeira página. Se depois na segunda, terceira, quarta você queira apresentar coisa pra caramba e fazer um infodump gigantesco, é um pouco mais aceitável, pelo fato de que você está propício a fazer isso. Mas é interessante que, pô, Imperium é um calhamação. Então, se você vai fazer um livro de 500 páginas, fazer um livro de 580 páginas, Hum, não é tão não vai mais mudar muita complicado. coisa. Exato. Então, assim, eu particularmente achei o primeiro parágrafo extremamente denso, apesar de que
eu gostei já, reforçando isso. Porém, o segundo e o terceiro eu já achei um pouco mais digestivo, pelo fato de que o Consul parou, os dedos pairando sobre as teclas, ele Uhum, colocou movimento. Porque no uhum, primeiro é só ele sentado ouvindo música, vendo silhuetas, sombras e tudo mais. No segundo ele já toca, ele já faz isso, ele já levanta, ele já tenta, ele já escuta. E no começo do terceiro existe uma fala, nem que seja apenas um simples droga, mas tem um beat, tem uma fala, tem uma uhum. ação e uma reação. Já é uma caracterização do personagem, talvez, né, Rafa? Exatamente. Então, como eu achei que o primeiro parágrafo, tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove para 10 linhas, e o restante tem cinco e o outro tem três, tipo, do primeiro parágrafo cai para metade e depois cai quase de novo na metade de novo, então eu acho assim que é, esse primeiro parágrafo eu conseguiria facilmente reduzir para quatro linhas. O cônsul da hegemonia ouvia Sim, na sim. sua nave uma mosca, a mosca mais famosa de Rashomov em seu piano e as tempestades de uma floresta aqui, muito antiga, e seus moradores choravam e surravam ao longe em silhuetas da morte. Beleza, acabou. Claro, você perde um pouco de autoridade, mas você ganha fluidez, que não Uhum. impede futuramente de se o cônsul manda um cara lá para baixo, que o cara começa, porque se um biólogo, um botânico, um criptobotânico, um etno, não sei lá o que lá, desce, ou existe um diálogo especialista que a gente chama, né, de Watson e Sherlock, para apresentar isso, faz muito mais sentido do que, ah, beleza, Rafa, mas o cônsul pode ter um conhecimento botânico, zoológico, paleontólogo, arqueológico, e ele percebe esse tipo de coisa, porque eu, Rafael, vendo criaturas assim no universo assim, teria pensamentos como o dele. Então não acho que seria surreal ter uma pessoa assim. Porém, não trazendo uma informação, que a única informação que a gente tem é cônsul, ou seja, temos um político que repara na parte zoológica, botânica, atmosférica, bioquímica enquanto escuta música clássica, é muita informação. Então fica um pouco saturado. Então eu acho que, no caso, caberia aí umas quebradinhas aqui, umas simplificadas, para criar gatilhos de autoridade um pouco mais para frente. Justo. Agora, isso tudo que você comentou aí, essas especificações do cônsul em si, né? Que ele é um político, ele não sei o quê, e observa, sei lá, isso tudo pra mim faz parte da caracterização do personagem. Então, acho que é, querendo ou não, proposital também do autor. Ó, eu tô criando um cara ultra específico, tá ligado? Ele tem esse comportamento, ele gosta de ouvir música clássica, ele gosta de observar isso, tá fazendo aquilo, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, apesar das bizarrices e das outras especificidades, é um ponto positivo para mim da primeira página. Inclusive, não estou lembrado agora, eu já li esse livro já tem bastante tempo, e eu sei que são abordados personagens diferentes, né? Então vai ter uma parte que a gente vai acompanhar o Consul, vai ter uma parte que a gente vai acompanhar outro e outro, assim por diante. E aí eu não lembro se isso daqui, se esse estilo aqui da escrita em si não é uma característica dos capítulos do Consul, vamos dizer assim, entendeu? Que se for, eu acho super positivo também, quando o leitor consegue escrever o texto de uma forma que seja associada àquele personagem, muda de personagem, a escrita muda um pouco também. Quando acontece isso, eu acho fantástico, não lembro se é o caso, tá? Ou se ele mantém esse estilo ultra específico para todos os personagens. Mas querendo ou não, me soa como, pelo menos na primeira página aqui, como uma característica do personagem. Esse tom mais descritivo, mais específico, gatilho de autoridade, né? Por ser um cara mais imponente, talvez, né? Então, assim, eu acho que é proposital do autor nesse sentido. Agora, uma primeira página que não acontece muita coisa também. Ele quis muito tentar introduzir o world building dele, o universo dele aqui, tentar ambientar de alguma forma onde que a gente está nessa coisa meio louca aqui, psicodélica que ele criou, mas a gente não sabe o que está rolando, né? Qual que é o mínimo como é que chama?
da problemática da história, esqueci agora tem o nome que a gente usa para isso, né? Do conflito, né? O mínimo do conflito aqui eu não sei qual que é, não faço ideia do que tá rolando por trás dessa história. E acho que isso seria um pouco legal de ser tratado, talvez. Mas enfim, é isso, Rafa. No caso, assim, é interessante porque a história já começa com ele na nave enquanto tá zaralhando tudo em volta aí com as criaturas. É algo interessante, sim. Como caracterização de personagem, eu acho maravilhoso. Tanto até que eu falei que eu, como cônsul, teria as mesmas percepções, vontades, manias e observações. Mas eu acho que foi o que eu falei no começo. Esse primeiro parágrafo, no caso, essa primeira página, gera uma porrada de promessa. Mas uma porrada de promessa. Então, assim, eu acho muito perigoso você prometer muita coisa na primeira página. Se Sim, você tiver claro. cancha para conseguir cumprir tudo isso, cara, provavelmente vai ser um livro magnífico. Mas se você não conseguir cumprir, você tem que escrever uma história muito legal para, apesar de, a galera ainda curtir. Uhum. Tanto que tem vários autores famosos, eu acho que, se eu não me engano, acho que é o próprio, acho que o Patrick Rothfuss, que, ou no caso o Sanderson, que parece que tem faltando um livro para terminar, uma trilogia, uma sequência aí, que promete ser o último livro, mas tem coisas pendentes. Patrick Ross. O Patrick Rothfuss. Então, assim, esse primeiro parágrafo, no caso, a primeira página, promete pra caramba. É, Então, eu muita acho muito promessa. perigoso, acho perigoso demais ele prometer tudo isso e não cumprir. Se realmente isso for uma caracterização do, meio que assim, o Dan Simmons tem essa pegada mais ultra descritiva, autoritária, não autoritária não, mas de autoridade em todos eles, eu acho que talvez ele tenha perdido um pouco a mão. Se Sim. for, no caso, não, é apenas o prólogo para ambientar, ok, acho ainda que ele perdeu a mão. Se for a caracterização do personagem, eu acho super válido. Até vou me identificar horrivelmente com esse cônsul. Se ele for um filho da puta, mais ainda. Então, assim, eu acho que, meio que já dando até minha resposta, eu viraria, mas para saber, primeiro, que me engatilhou muitas coisas, e realmente eu quero saber se vai se manter na mesma pegada, no caso, com informações, com descrições, com desenvolvimento de personagem, etc e tal. Mas eu ainda fico com aquela ideia, tipo, sim, viraria, mas eu já viraria com hype, com medo de não De não ser cumprir. cumprida. Sim. Tem um outro detalhezinho aqui nas cartas, Rafa, que é o que a gente não falou no começo, né? Que ele foi vencedor do Hugo e do Nebula, né? O pessoal fala. Que são dois dos maiores prêmios aí de ficção, né? E acho que fantasia também, no caso. Ele cita aqui, ele coloca umas características de spoiler aqui, não sei nem se deveria falar isso, mas tem aqui várias linhas do tempo. Não necessariamente é um spoiler, mas é uma característica da obra, né? E inspirado em Contos da Cantuária. Contos da Cantuária é um clássico. Não sei se eu tenho ele aqui, se eu comprei ou não, ou se ele tá só no meu carrinho para comprar. Mas eu lembro que eu até me interessei, né? Eu tenho esse livro em algum lugar. Eu comprei, mas não li ainda também. Que é uma pegada medieval também, que são narrados por vários personagens também, né? Então, assim, ele se inspirou nisso para poder fazer essa obra, e talvez aí seja até um outro gatilho para você virar mais ainda a página, né, Rafa? Mas enfim, por essa página aqui, eu não viraria, Rafa, só dando meu veredito final. Então, por essa primeira página, eu não viraria por conta muito da especificidade exagerada para mim. É, muita coisa que a gente não sabe o que é, do que se trata, e psicodélica rolando ao mesmo tempo, que eu achei bem too much. Não lembro por que diabos se eu me interessei por esse livro aqui em algum momento na minha vida, e não me arrependo, porque gostei pra caramba quando li na época, apesar de que é uma série, são 4 livros. As pessoas elogiam muito os dois primeiros, os dois últimos nem tanto, parece que tem uma queda. Não sei se a história é necessária emendar uma na outra ou não.
Eu sei que as duas primeiras são. Então, o primeiro livro, ainda assim, não é uma conclusão. Você precisa de ler o segundo para ter um desfecho final. E eu não li o segundo ainda. Tô esperando ver se a Aleph vai lançar aí também, ou se eu pego para ler em inglês mesmo. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você conhece alguma outra obra. No caso, nós já falamos do terror, então se você não conhece ele, vai lá na nossa playlist do Dan Simmons. A gente sempre separa por categorias de escritor e de gênero, caso você se simpatize por algum ou por algum outro. Deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente traz aí vídeos 2 vezes por semana, trazendo a primeira página de diversas histórias. Caso você queira que tenha algum livro que você gostaria que a gente trouxesse a primeira página, deixa nos comentários que, caso a gente tenha, já traz já ele físico. Caso não, a gente consegue de alguma outra forma. E, obviamente, se por acaso você é escritor ou escritora, quiser deixar o seu conto, a sua história, a sua primeira página, deixa aqui. A gente sempre coloca na descrição do vídeo um linkzinho de formas para você ir lá e responder o questionário e mostrar a sua primeira página. É isso. Pode fechar. Pode fechar? Ah, pensei que você ia É, mostrar eu o... falar, né? Vou só prometer então, né? Já que a gente citou ela aqui, vai que alguém tem interesse em trazer os contos da Cantuária. Achei aqui os contos de Canterbury, um passou que também é um calhamaço. Comprei justamente porque na época eu lembrei, eu descobri que era inspirado nesse livro aqui, então é isso. Sim, vamos trazer porque eu acho incrível, a gente tem que trazer algumas histórias da Cantuária. Beleza? Então, bora ler.